Oi pessoal, o assunto de hoje que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo é sobre quedas, né? Quedas significa mudança não intencional da posição que leva você a cair no chão, assoalho, piso, né? Infelizmente um dos fatores mais comuns de internação hoje no idoso. O tempo de permanência hospitalar após queda ele é muito alto, né? Em torno de 7 dias, 7 a 14 dias. Ele leva à perda da independência e autonomia e pode levar muitas vezes às doenças crônicas, né? Então a gente precisa ter alguns cuidados aí em relação às quedas. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quedas agora, né? Apresentar para vocês aí uma forma da gente se prevenir, quais são os fatores determinantes. E depois a dona Neuza vai falar um pouquinho sobre como prevenir quedas, né? Não quer dizer que a dona Neuza não tenha caído, já caiu várias vezes, só que hoje ela tem um cuidado maior, né? Em relação aí a comportamentos, né, que podem prevenir as quedas, tá ok? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Quedas e envelhecimento. O assunto de hoje, que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, é em relação a quedas e envelhecimento. Bom, pessoal, a gente pode conceituar ou definir quedas como mudança de posição não intencional que nos leva a cair no chão, assoalho ou outro nível inferior a que estávamos. A maioria das quedas ocorre em casa, geralmente na cozinha e no banheiro. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Por que a gente cai muito na cozinha? Porque vai fritar um bife, vai fritar um peixe, o chão está um pouco escorregadio, e no banheiro da mesma forma, né? No banheiro a gente toma banho e não põe o tapete no banheiro, é muito importante aquele tapetinho antiderrapante no banheiro para evitar quedas, né? E precisa também colocar, se você tem algum problema relacionado à postura, a conseguir aí não ficar muito tempo, não consegue ficar muito tempo equilibrado em pé, o ideal é que você coloque no banheiro barra de proteção, tanto no chuveiro, onde você toma banho, quanto também no vaso sanitário, para te ajudar a subir desse momento que você vai usar o vaso, tá? O grande problema das quedas são as consequências, né? Então a gente tem aí, como consequência da queda, a primeira é o medo de cair de novo, né? Que acaba aí fazendo com que você tenha medo de se movimentar ou de se mobilizar de um lugar para o outro, com medo de cair de novo. E, consequentemente, uma vez que você cai, é bem provável que você reduza aí o nível de independência, né? Então, você começa a ficar sentado, começa a precisar que as pessoas te ajudem a ir ao banheiro, a pegar uma água, a ajudar a colocar uma roupa e, consequentemente, a perda da independência leva a um declínio funcional, né? Aí vem as incontinências, vem as dores e outros fatores que acabam aí culminando com a falta de movimento. Um total aí de 5% de quedas vão provocar fraturas, infelizmente, né? As mais comuns de fêmur e quadril. E as complicações mais graves dessas quedas incluem aí o hematoma subdural, que é uma pancada forte na cabeça, que pode causar aí uma coleção de sangue na região. Além da fratura cervical, que vai prejudicar provavelmente aí a sua mobilidade, podendo deixar você o indivíduo até sem movimento das pernas, tá? Das pernas ou do restante do corpo também, depende da lesão de onde vai ser, né? Infelizmente, o risco de cair aumenta com a idade, né? O envelhecimento e doenças que vem junto em algumas pessoas com o processo de envelhecimento. De novo, eu vou frisar: envelhecer não significa adoecer, tá? As doenças já são compostas por vários fatores: genética, hábitos de vida, entre outros aí, né? Mas no caso da presença de doenças, elas prejudicam muito o funcionamento do sistema musculoesquelético. Por exemplo, artrite, artrose, bico de papagaio, algumas doenças que podem aí prejudicar a sua postura, né? Então, o envelhecimento tem um impacto muito grande no risco em função das deficiências dos reflexos posturais. Então, a gente fica mais lento para responder aos reflexos, né? Então, muitas vezes, ao atravessar a rua, ao caminhar, aí a gente pode ter uma dificuldade, além da diminuição do comprimento dos passos, né? Muitos idosos, na tentativa de se manter em equilíbrio, acabam andando um passo que a gente chama de marcha um pouco mais lenta, uma marcha atáxica, né? Uma marcha quase que arrastando no chão. Além da redução da velocidade da marcha e diminuição da massa muscular, que é um fator que vai acontecer com quase todos nós que vamos envelhecer, tá? Então, a gente chama isso de sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular, que é um processo esperado aí do envelhecimento.
Então, vamos falar um pouco dos fatores que podem levar às quedas. Então, a gente tem os fatores intrínsecos, que são chamados de fatores funcionais. A gente não consegue modificar, mas a gente pode melhorar. A idade é um fator, quanto mais idoso, maior o risco de quedas, né? Alterações de marcha e equilíbrio, que podem ser por labirintite, por uma artrose, que a gente também pode melhorar, né, com tratamento adequado. Deficiências em reflexos posturais, nesse caso aí o reflexo fica mais lento, então a gente precisa estimular essa parte postural aí, fisioterapia funciona muito bem. Alterações sensitivas, como diminuição da audição e da visão, então a acuidade visual e auditiva pode ser melhorada também com a ajuda de aparelhos, né? No caso óculos, aparelhos de audição. Alterações musculoesqueléticas, no caso aí a própria sarcopenia. Caminhar ajuda aí na manutenção dessa massa muscular, claro que você não vai ter a mesma massa muscular que você tinha quando era jovem, mas você consegue aí poupar um pouco aí da sua massa muscular caminhando. Além da questão dos ossos, né? Caminhada, exercício físico é excelente para manter a massa óssea aí em forma. Sexo feminino, mulheres estatisticamente aí comprovado por estudos caem muito mais do que homens, né? Até porque o trabalho doméstico, né? Faz comida, limpa a casa e tudo mais. Comprometimento cognitivo, o indivíduo que tem portador de demências, que tem doenças associadas aí, né? Depressão. Incontinência, tanto urinária quanto fecal, né? Dá vontade de fazer xixi, sai correndo para ir no banheiro, acaba caindo, né? Os fatores extrínsecos são aqueles que a gente pode tentar modificar, né? A grande maioria deles modificáveis associados a fatores externos, né? Então, por exemplo, polifarmácia, você usa um monte de medicamento porque é prescrito. Paciente hipertenso costuma cair bastante porque toma o medicamento para pressão, geralmente no horário da manhã, e aí acaba tendo aí o que a gente chama de hipotensão postural, né? Muda de posição do sentado para em pé, bruscamente acaba caindo. Intoxicação ou abstinência por drogas ou álcool também é outro fator que acaba repercutindo. Indivíduos que são hospitalizados ou internados em casas de repouso, a gente chama de instituições de longa permanência, também costumam cair muito mais do que indivíduos que estão na sua residência. Claro, um ambiente que você não conhece, desconhecido, né? Está numa nova localidade que você realmente não está acostumado. Falta de equipamentos de segurança no banheiro, que eu já citei, que isso é muito importante, que se você está percebendo que você está caindo, que o banheiro é um lugar que pode ser perigoso para você, coloque equipamento de segurança no banheiro. E pisos escorregadios, que aí no caso, né, a famosa cera, enceradeira, piso escorregadio, passar cândida, sabão no chão, né, então, muito cuidado com isso. E os comportamentais, né, excesso de móveis na passagem, eu adoro colecionar coisas na minha casa. Eu tenho 2 mesas, 2 fogões, não sei quantos armários, eu tenho 3 camas no meu quarto, isso não é legal, pessoal. Excesso de móveis na passagem é muito, muito perigoso para quem tem aí histórico de quedas, tá? Tapetes soltos também não é indicado. A gente adora, né, colocar tapete em casa, né? Aí vou colocar um tapetinho na minha casa, vou colocar um na escada, no começo e no final, porque aí eu tenho certeza que em algum momento eu vou cair. Não pode. Tapete não é indicado. Roupa comprida, já, tá bom, eu quero usar aquele vestido que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu tô com 70 agora. Tá, você diminuiu um pouco a estatura, então você verifica se ele tá muito comprido, se tá de acordo, então roupas compridas também não, tá? Utilize roupas em que não vão prejudicar a sua marcha, né, seu caminhar. Também não é indicado os sapatos apertados ou muito folgados e principalmente aqueles escorregadios. Pelo amor de Deus, chinelos escorregadios é um perigo para quedas, principalmente em dias chuvosos. E não mantenha os animais presos em correntes, né? Não faça isso. Você quer ter um bichinho em casa? Deixa ele no quintal solto, né? Ou com você, de repente, se você quiser ficar com o bichinho em casa, mas não prenda em correntes, mesmo porque além de ser uma judiação com o bichinho, né? É um fator de risco de quedas, vai precisar correr para atender um vizinho que está chamando uma urgência. Aí o bichinho vai lá e se enrosca na tua perna e ou então você vai dar comida para ele e você acaba caindo no chão, né? Então isso é muito perigoso, pessoal. Então esses fatores todos a gente consegue controlar e consegue modificar, né? O que a gente tem aí, então, como intervenção para evitar quedas? Então, primeiro, modificar seu meio ambiente, né? Mantenha a sua casa um ambiente seguro para você viver.
Isso é fundamental. É você que mora ali, muitas vezes você mora sozinho, seus filhos moram próximos ou moram longe, e você precisa que seu lar não seja um lar de armadilhas para quedas, né? Tem que ser um lar seguro que você possa viver. Então, modifique o meio ambiente, tire os tapetes, coloque corrimões nas escadas, coloque barras de proteção no seu banheiro, deixe um ambiente seguro para você. Revisão da medicação. Se você percebe que tem uma medicação te fazendo mal, pare de tomar. Converse com o seu médico, fala que realmente isso está te deixando cair, que você tem tontura, que você se sente mal, e ele vai acabar aí te ajudando nessa questão. Treinamento de marcha, sempre que possível, utilize aparelhos que possam lhe ajudar na marcha, tá? Então, por exemplo, uma bengala, que vai te deixar mais seguro, um andador, né? São aparelhos que vão de órteses, que a gente chama aí, que vão te ajudar a você ter mais equilíbrio, a você ter mais segurança para caminhar. Fisioterapia também sempre indicado em episódios de quedas, para que você realmente volte a ter segurança na marcha. Trate a osteoporose é um fator de risco para fraturas, né? No caso da osteoporose, muitas vezes a pessoa cai não porque tropicou, e sim a gente chama de fratura espontânea, a pessoa cai justamente por conta dela, né? Então é um fator que pode levar a quedas. O osso muito fraco, a pessoa faz um movimento brusco de virar o corpo, por exemplo, e acaba caindo porque quebrou o osso. Pratique atividade física, isso é fundamental. Atividade física sempre que possível. E avaliação nutricional, para que realmente verifique se você está com o peso adequado, né? Magreza demais não é bom, assim como obesidade também não é. Bom, eu acho que algumas orientações são fundamentais, né? A questão da cadeira com apoio na lateral é muito importante. Aqui vocês estão vendo o andador e a bengala que vão te ajudar a ter mais segurança. Não sente jamais para ver televisão numa cadeira sem apoio na lateral, porque às vezes você pode pegar no sono e dorme e cai de lado. Isso é muito perigoso, tá, pessoal? E para prevenir quedas, a gente propõe aí a adaptação do ambiente com remoção dos riscos para prevenção de acidentes e aumentando aí a sua funcionalidade. A gente tem que sempre estar incentivando em vocês aí a mudança de atitude, a fim de garantir a segurança no ambiente doméstico, né? Então, como eu falei, não faça do seu ambiente doméstico uma armadilha para você, né? Então, a gente pode usar algumas estratégias, como incentivar a atividade física, isso é fundamental, nutrição adequada, avaliação dos riscos domésticos, revisão periódica de medicação, buscando eliminar, assim, tudo aquilo que possa favorecer você o risco de cair. E a prevenção secundária, que é a identificação de fatores que aumentam o risco de quedas em pessoas que já sofreram as quedas. No caso da dona Neuza, que é por acaso minha mãe e por acaso vó da Luísa. E a gente vai falar um pouquinho sobre quedas. E a Luísa vai perguntar para a avó dela algumas questões que ela tem aí, dúvidas em relação a quedas. E aí, Luísa? Pode começar. Desculpa. Oi, vovó. Ela tá toda sem jeito. Oi, vovó, tudo bem? Tudo, meu amor. Eu queria saber sobre quedas. Eu estava pesquisando na internet e descobri que a maioria dos idosos tem sérios problemas com quedas. Isso é comum? É comum. Acontece muito. Já aconteceu de eu cair, mas sem gravidade. Um tombinho assim, sabe? Mas eu tomo muito cuidado. Na casa de idosa não pode ter tapete escorregadio. Tem que usar aquele chinelo, os idosos tem que usar aquele chinelo aderente, que não cai, que não escorrega. Não pode ter tapete. Na minha casa só tenho 2 tapetes, um na sala e um no meu quarto. São fixados? São fixos. E eu não, escada aqui não tem. Os degraus são mínimos, são bem baixinhos, né? Só mesmo pra... E eu tenho 2 cachorros, eu gosto muito dos meus bichinhos, mas em casa eu não deixo. Eles ficam no quintal. E quando eu saio pro quintal, eu brinco com eles para eles ficarem mais calmos, para não tropeçar neles. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aliás, até gente nova cai. Mas os idosos, quando caem, é perigoso. Alguns eles podem até se machucar grave e É. ir para o hospital? Vai para o hospital, faz cirurgia. E nessa idade da gente, se a gente puder poupar, não fazer cirurgia, é melhor. Então eu sou uma pessoa assim, prevenida. Eu sempre, não vou dizer que eu não vou cair, mas meus cuidados eu tomo.
Eu também descobri, assim, que os idosos, a partir do seu crescimento, a partir dos 60 anos, os ossos começam a ficar mais fracos. Isso é verdade? Olha, isso daí eu falo, mas eu não tenho conhecimento assim para te explicar, né? Eu não posso te falar assim, mas dizem que é. Eu tomo cálcio, né? Então, essa aí é uma pergunta mais assim para pessoas, né? Ai, acabou.